Fala, colega médico, seja bem-vindo a mais um episódio do Vivecast, o podcast do médico empreendedor, especialmente focado na área de nutrologia. Eu vou te passar hoje 3 grandes insights que eu tive no último mês, depois de fazer mais de 20 horas de consultoria com meus alunos da minha mentoria, do meu Mastermind. Se você não me conhece, meu nome é Dr. Vinícius Valença, eu sou médico pós-graduado em nutrologia pela USP, tenho aqui um instituto em Recife, a gente tem uma clínica muito bem avaliada aqui. Eu vou te passar os mesmos insights que estão fazendo com que meus mentorados, que muitos estão começando do zero, muitos ainda davam plantão quando começaram a nossa mentoria, hoje estão com clínicas já ganhando mais de 100 mil reais por mês, a grande maioria, 150, 200 mil reais por mês, com resultados incríveis também para os seus pacientes. E eu vou te passar esses insights porque, literalmente, esses alunos que falaram esses insights para mim são alunos que já têm um resultado muito, muito diferenciado. Então, quando você aplicar no seu negócio, seja você um médico iniciante de consultório, você já tem o seu consultório, você vai ter um resultado incrível. Então vamos, sem mais delongas, ao primeiro insight. E esse primeiro insight foi de uma conversa que eu tive com uma aluna minha, que ela chegou para mim, e a gente tava fazendo uma call, né, de videochamada, e eu, na reunião que eu tava fazendo com ela, eu tava notando ela meio para baixo, assim, meio triste, e aí eu comecei a estranhar, né, e eu, quem me conhece sabe, quando eu percebo alguma coisa, eu falo logo, eu não fico de conversinha. Então, eu vi que ela tava sentindo isso, e eu falei assim, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa? E ela falou pra mim assim, Vinícius, eu tô muito triste. Tô muito triste porque os resultados não tão tão rápidos quanto eu imaginava, porque eu gostaria de estar tendo resultados como os outros colegas do grupo, né? Porque tem colegas do grupo aí ganhando 100 mil, 200 mil reais por mês, eu só tô ganhando 40 mil por mês. E aí, o grande insight dessa história é porque, de fato, essa colega, ela tinha começado do zero o consultório particular em menos de 90 dias. Então, ela foi do zero, de ser uma médica que não ganhava nada no consultório, não tinha nenhum paciente particular, para em 90 dias alcançar 40 mil reais de faturamento em um mês. E o que acontece? O grande insight é comparação. Essa médica estava se comparando à pessoa que estava ganhando 100, 200 mil. Sendo que ela não estava observando que esse colega, muitas vezes, ele tinha uma situação um pouco diferente. Por quê? Se você já tem, por exemplo, uma clínica e você, por exemplo, entra numa mentoria, na nossa mentoria, por exemplo, e eu consigo te passar alguns insights, geralmente é muito mais fácil você ter resultado com uma pessoa que está começando do zero. Porque do zero você tem que captar os primeiros pacientes, é sempre mais difícil. Quando você já tem uma clínica, se você já tem pacientes, muitas vezes é só ajuste de precificação, de protocolo, de talvez alguns novos conhecimentos para você ter resultado rápido. Então, comparação é algo que eu também sofro um pouco, sendo bem sincero, porque sempre que você. É engraçado esse efeito, né? Sempre que você começa a ter resultados, você automaticamente se compara a quem está tendo um pouquinho mais de resultado que você, e você muitas vezes se sente frustrado, né? Quem tem a mente empreendedora e ambiciosa geralmente, inclusive, pensa assim. E o que me ajuda a lidar com isso, que foi o que eu falei para essa mentorada, foi sempre que você se pegar pensando nisso, pô, não tô indo tão bem, porque tal pessoa tá fazendo muito melhor que eu e tal, é você parar e você fazer uma análise objetiva da situação, que foi o que eu fiz com ela. Falei assim, olha, vamos ser sinceros aqui. Quando você entrou no nosso processo de mentoria, eu lembro que na sua reunião, para você entrar, você falou que nunca nem imaginou que você conseguiria ganhar 30 mil reais no seu consultório. Você nunca nem passou pela sua cabeça que você seria capaz de fazer isso. E você conseguiu exatamente isso em 90 dias. Então, qual foi o exercício que eu passei para ela para meio que mudar o parâmetro da cabeça dela que ela estava pensando? Eu falei assim: vai no teu grupo de pós-graduação e pergunta quem começou a atender. E pergunta para essas pessoas quanto tempo elas conseguiram os primeiros pacientes. E como é que está o resultado delas do consultório. Porque quando você sair da bolha, que é uma bolha, por exemplo, da nossa mentoria, que a galera tem muito resultado, e você vê uma bolha que talvez as pessoas não tenham tanto resultado ainda, você vai identificar que, na verdade, o seu resultado está indo muito bem. E por que eu falo isso? Porque existe um livro chamado The Winner Effect, que é um livro que ele fala sobre o efeito do vencedor. Se você, toda hora, sente que você não está indo bem, que você está perdendo, que você está se comparando com a pessoa que está melhor que você, muitas vezes sem nem saber as circunstâncias, você sente que você não está indo bem, isso, de fato, se torna uma profecia autossustentável. Isso você começa a ir e ter resultados piores por causa disso, porque você acha que você não está indo bem. E isso afeta a sua performance. E a tese desse livro, que já é comprovado, inclusive com estudos, é que quando você sente que você está sempre ganhando, você tende a ganhar cada vez mais. É só você ver eu gosto muito de boxe, né? Eu luto de forma recreativa. E quando você vê um lutador que ele tá numa sequência de vitórias, é sempre muito mais difícil
esse lutador perder do que um cara que vem de 2 ou 3 derrotas seguidas. Esse cara ele já vem com a mentalidade diferente. E é isso a mesma coisa. Então, você sempre pode encontrar maneiras de ver o seu progresso, de ver que você está ganhando, está tendo pequenas vitórias. Nem que você esteja começando agora o seu consultório e você ainda não tem nenhum paciente. Tá, tudo bem, mas você talvez tenha postado sua primeira vez no Instagram. E você venceu a barreira da timidez. Isso é uma grande vitória. A grande maioria dos médicos não faz isso. Então, a minha dica, e é o que funcionou muito bem para mim, porque eu também tenho esse problema, é todos os dias eu olho, eu tenho um caderninho que eu escrevo as coisas que eu tô indo bem. O que é que tá dando certo? O que é que tá funcionando? Porque, como eu falei, se você tem a cabeça ambiciosa, você sempre vai tender a pensar no que ainda falta, o que é que eu vou ter que fazer ainda, o próximo passo, e você muitas vezes esquece de ver o que você tá fazendo bem já. Isso termina afetando a sua performance. E foi isso que eu falei pra essa colega. E, olha que engraçado, eu falei isso pra ela e no mesmo dia ela ia atender um paciente. E aí depois eu mandei uma mensagem pra ela perguntando: e aí, como é que foi o atendimento? Ela tinha fechado com o paciente mais um plano de emagrecimento, ou seja, tinha conseguido mais um resultado e alcançou um nível ainda maior. Acho que ela chegou a 50 mil de faturamento depois de 90 dias de ter começado o consultório, que é uma coisa absurda. Então, essa é a minha recomendação, foi esse o primeiro insight que eu tive nessas conversas com meus alunos. O segundo insight é, eu vou perguntar para você e você se imaginar nessa situação. Chegou um mentorado para mim, numa conversa também, e ele falou assim: Vinícius, cara, eu tô indo bem. Eu tô no meu consultório, já tô faturando aí 80, 90 mil reais por mês. Tô com bons resultados, meus pacientes voltam, fidelizam, estão felizes. E eu olhei pra cara dele e eu identifiquei que ele tava um pouco cansado. Eu perguntei: cara, e me conta aí, como é que tá, assim, de qualidade de vida? Tá tudo certo? Tá bem aí? Tá conseguindo viajar, descansar, ter lazer? Ele falou: cara, esse é o problema. Eu tô atendendo todos os dias, de 8 às 18 horas. Todo dia, de manhã até de noite, eu atendo. E isso tá me deixando muito cansado. E esse é um problema muito mais comum do que você pode imaginar. Eu chamo isso de plantão chique. Grande parte dos médicos, eu passei por isso, eu vou falar para você a história já já. Grande parte dos médicos começa o consultório particular e sai do plantão no hospital e começa a dar plantão no consultório. Por quê? Porque tá com a consulta, muitas vezes, que não é no valor ideal. Muitas vezes tem medo de oferecer um plano de tratamento para o paciente, tem medo de cobrar, tem medo de montar um pacote que está no melhor interesse daquele paciente para o paciente ter mais resultado. E termina aqui, não gosta de cobrar esses valores mais altos e termina atendendo um monte de paciente e dando plantão dentro do consultório, chamado plantão chique. E eu, quando eu comecei, acho que foi depois de uns 6 a 8 meses depois de eu ter começado, eu também não sabia disso. E eu lembro até hoje. Eu tava com Patrícia, que é nossa gerente aqui, na época era secretária ainda, e a gente ficava atendendo aqui, eu atendia também o dia inteiro, de manhã até de noite, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E aí eu lembro vividamente, assim, a gente saindo daqui, e eu meio que cabisbaixo, assim, meio cansado, e eu sei que pode parecer meio que um problema bom, né, você tá atendendo muito paciente particular, não sou paciente de convênio, mas, de fato, fica cansativo pra grande parte dos médicos. Tem outros médicos que não, que atendem muitos pacientes sem problema, mas ficava muito cansativo. Porque cada paciente tem um problema, cada paciente tem uma situação diferente, você tem que pensar, raciocinar. Isso você gasta muita energia. E aí eu lembro, eu andando, né, pelo estacionamento aqui para ir pro carro, e meio cansado, assim, meio triste. Ah, meu Deus, amanhã de novo, o dia inteiro atendendo. E eu comecei a falar: rapaz, eu também me senti assim no plantão. Será que eu tô fazendo plantão dentro do consultório? E foi daí que veio esse insight, de que, de fato, quando você não tem uma gestão na sua clínica, quando você não tem um processo bem definido, quando você não tem uma precificação adequada, você termina que trabalha muitas vezes só para pagar a conta. E aí foi isso que eu falei para esse mentorado. Eu falei assim: cara, eu já passei exatamente por isso, sei o que você tá sentindo na pele, e eu acho que esse é o grande valor de você ter uma visão de fora. Eu, por exemplo, tenho vários mentores, várias pessoas que me ajudam na minha própria jornada, porque eu sei que muitas vezes você tá preso ali nos seus pontos cegos, ali no seu mundinho, meio que com as suas reações emocionais, e você não percebe os pontos cegos que você precisa mudar para você melhorar. E esse colega, eu falei para ele o seguinte: olha, tem 3 soluções que eu encontrei para resolver isso, para poder atender mais, ou melhor, atender menos e ter um retorno maior. E vamos lá, a primeira solução que eu falei, na verdade foram 4. A primeira solução foi precificação. Então, se você tem uma precificação mais baixa, então quando eu comecei, meu primeiro atendimento, minha consulta foi R$ 390 com retorno, que é considerado valor baixo para minha área. Hoje minha consulta é mais de R$ 1.000. Então, fica muito mais fácil de eu atender um paciente que ele quer investir mais na saúde dele. Muitas vezes até um paciente que
tá mais disposto a seguir o tratamento, que para mim também é muito bom, que eu prefiro trabalhar com pessoas que querem realmente ter resultado e não pessoas que meio que estão com um pé dentro do tratamento e um pé fora do tratamento, né? Um dia vai bem, outro dia vai mal. Eu prefiro trabalhar com pessoas comprometidas. E quanto mais a pessoa investe, geralmente, mais comprometida ela está. E quando você otimiza a sua precificação, dentro, óbvio, do seu mercado, claro que isso tem processo para você estabelecer isso, você tem que fazer uma pesquisa de mercado, tem que avaliar como é que está a reputação na nossa área, na sua cidade, né? Porque tem muito médico que faz coisa errada também, então será que vale a pena aumentar o preço? Sendo que muitas vezes você tem que se posicionar de forma diferente. Então, por isso que eu recomendo que você avalie sua precificação, porque isso pode ajudar a resolver o problema. Quando eu aumentei o preço da consulta, óbvio que eu tive menos pacientes, só que pacientes que investiam mais e que eram melhores de trabalhar. E isso aí me deu mais liberdade. A segunda solução é algo chamado gestão. Gestão de pessoas. O terceiro ponto é gestão de processos, mas o segundo ponto é gestão de pessoas. Porque, pense bem, e eu perguntei para esse aluno também, né, para esse mentorado, falei, me fala aí tuas atividades do dia. Ele falou, não, eu tô fazendo aqui o acompanhamento de todos os pacientes no WhatsApp, então tem 100 mensagens para responder por dia, tem algumas aplicações que eu faço também, tem procedimentos que eu faço, aí eu atendo os pacientes, aí eu compro estoque, ele parava para comprar estoque da clínica dele ainda. E então eu falei assim, cara, tu precisa delegar determinadas situações para outras pessoas. Porque não dá para tu parar e usar tua energia mental para comprar estoque. Porque comprar estoque, você pode até analisar o estoque para você não fazer uma compra errada, lógico. Mas você escolher, entrar em contato com a empresa, a negociar o valor, aí não sei o que, pedir desconto. Isso aí você pode muito bem contratar alguém para te ajudar com isso. Você vai liberar o seu foco mental para focar nos seus pacientes. Então, gestão de pessoas é ultra importante para você delegar atividades e conseguir ter mais tempo e mais liberdade e conseguir ganhar mais trabalhando menos. Então, nesse caso, eu falei, contrata uma secretária e já pense em contratar uma gerente. Com esse teu faturamento, já pode ter uma gerente. Talvez até já pode pensar em ter uma enfermeira também na tua clínica, full time, para poder você conseguir ter mais liberdade e qualidade de vida. O terceiro insight que eu passei para ele foi gestão de processos, porque muitas coisas que ele está fazendo são coisas repetitivas. Então, exemplo, se você toda vez tem que fazer a bioimpedância no paciente, não tem nenhum problema de você fazer um pré-atendimento com outro profissional. Por exemplo, um nutricionista, ele pode fazer o pré-atendimento do paciente e você já tem aquela anamnese inicial ali, o paciente já fez a bioimpedância, que é o exame que vai ver o percentual de gordura e tal. E aí você consegue, muito bem, já tem informações que vai fazer você ganhar tempo na consulta. E muitas vezes o paciente gosta disso também. O paciente não quer responder a mesma coisa 2 vezes, às vezes ele não quer passar 1000 vezes ali falando a mesma coisa para você, e ele quer uma coisa mais prática. E é isso que possibilita você conseguir esse resultado. É você ter processos específicos. Você ter, por exemplo, um processo de pré-atendimento, um processo de pós-consulta que não precisa necessariamente ser você. E você responde mais as dúvidas médicas do paciente. Porque o paciente pergunta assim, doutor, gera nota fiscal para mim? Claro que não é para ser você para responder isso. Você tem que ter uma equipe para responder isso e fazer esse pós-consulta, tirar essas dúvidas mais burocráticas. E o quarto ponto, que aí é muito mais avançado, que eu ensino mais pra galera do meu Mastermind, que é para médicos que já faturam aí 50, 100 mil reais por mês ou mais, e já tem suas clínicas, é você expandir para o mercado digital. E foi isso que eu fiz. Por exemplo, quando eu lancei minha mentoria médica, eu comecei a atender muito mais os pacientes que eu queria atender. E não porque eu precisava atender, porque agora eu tenho 2 fontes de renda. Eu também tenho a mentoria, que eu ajudo outros médicos, e eu tenho o consultório. Então isso faz com que eu tenha mais tempo e qualidade de vida, porque a mentoria consegue ser algo mais escalável do que o consultório, porque o consultório muitas vezes é você que está atendendo. E claro que você pode escalar isso também contratando, por exemplo, médicos. Aqui na minha clínica eu tenho 2 médicos, tenho 2 nutricionistas, então eu escalo também a minha hora dessa forma. Mas se você escalar a hora de formas mais escaláveis ainda, né? A melhor solução para isso é você expandir para o mercado digital. Cursos online, mentorias online, que é o que eu ensino para os meus alunos que são mais avançados. E eu diria que o terceiro grande insight que eu tive falando com esses mentorados foi o seguinte. Uma mentorada chegou para mim e falou, Vinícius, eu tô muito preocupada, tive um probleminha bem grave. Uma pessoa que estava na minha clínica, que era minha gestora, eu tinha sociedade com ela e tal, essa pessoa começou a arranjar confusão com os funcionários, começou a tratar mal os funcionários, começou a ter problemas com a equipe. E isso aí começou a literalmente quebrar o meu formato de atendimento, porque o clima da equipe não estava bom, as pessoas estavam fazendo fofoca, estavam umas falando mal das outras, e estava um clima que não estava gerando crescimento para a minha empresa. E os médicos lá também eram mais amigos dela do que meus. E aí terminou que ficou uma situação desconfortável entre eu e essa pessoa
que é minha gestora. E aí eu optei por fazer a dissolução do contrato, e só que teve questão jurídica, e teve que analisar e tal, não sei o quê, aí foi um vai e vem que gerou um estresse, e isso também gerou uma queda de performance. E isso me deu um insight de falar para você aqui, colega, que tá pensando em começar a clínica, é que eu não acho que sociedade é casamento, acho que é demais falar isso, mas eu acho que você, no seu primeiro negócio, eu não recomendaria, principalmente no caso de você ser médico, que é a minha expertise aqui, né? Eu não recomendaria que você tenha um sócio. E eu sei que isso pode parecer trabalhoso, né? Ah, pô, seria muito bom ter uma pessoa para gerir toda a equipe aqui, seria muito legal e tal. Mas vou te falar porque eu falo isso. Porque essa mentorada falou assim: quando ela foi analisar direitinho e ver o que essa pessoa estava fazendo, essa pessoa praticamente não estava fazendo nada. E ganhava, acho que era 30 ou 40% do faturamento da clínica. Ela só estava pagando conta e não estava fazendo nenhuma gestão. Por quê? Gestão é uma habilidade como qualquer outra. Gerir pessoas, liderar pessoas, é, ajudar pessoas a se desenvolverem para gerar mais resultado para você, para sua empresa e para elas mesmas. É uma habilidade que você pode trabalhar e deve. Então, na minha opinião, nenhum médico deveria não saber gestão. Na minha visão, se você não sabe gestão, você deveria aprender. Porque até se você vai contratar alguém, como é que você vai saber se essa pessoa está fazendo um bom trabalho? É a mesma coisa de você não saber vender. Ah, não sei vender, vou contratar uma vendedora. Como é que você vai saber se ela é boa? Principalmente vendedor que vai facilmente te enrolar. Entrevistando bem, quando você vê a pessoa não é boa. Então, é muito mais seguro você construir a habilidade e depois você contrata uma pessoa que não precisa ser sócio, tá? Você não precisa ter um sócio de 30, 40% para gerir sua clínica, até porque a gestão não é tão complexa assim de clínicas menores aí. Quando eu falo menores, eu tô falando aí de clínicas de 200, 300 mil, como o nosso instituto aqui. Não é uma gestão que é algo realmente super complexo. Se você tiver uma pessoa, uma gerente competente, que você dá um salário bem legal para ela, e bota uma meta para comissionar caso tenha um resultado específico. Você tem uma pessoa para fazer fechamentos, você tem uma enfermeira, um enfermeiro, você tem uma secretária, você tem uma parte de marketing. Beleza, fechou. E eu recomendo que você aprenda a gerir essas pessoas na prática antes de você delegar essa função. Porque eu já vi muitos e muitos e muitos empresários. Porque quando você monta o consultório, querendo você ou não, você se tornou um médico empreendedor, você se tornou praticamente um empresário, né? Eu já vi muitos empresários que são muito bons de fazer conteúdo e não sei o que, né? São mais criadores, mas que não sabem como gerenciar e gerir e terminam que muitas vezes ou quebram ou tem uma queda de resultado muito grande porque as pessoas começam a ir embora, ou então as pessoas começam a não performar bem. E isso é fruto da falta de habilidade de gestão. E é com isso que eu quero encerrar esse nosso podcast. Insight número 1. Cuidado com quem você se compara. Comemore as suas vitórias, porque isso vai te impulsionar a ter mais vitórias ainda. Insight número 2. Lembre-se, quando você está no seu consultório e se você não tem gestão de pessoas, gestão de processos, especificação adequada, se você talvez não tenha um produto digital ainda, você tem que tomar cuidado para não dar plantão chique dentro do consultório e terminar tendo uma vida tão cansativa quanto a pessoa que dá plantão no hospital. Porque pensa bem também, né? Se você vai tirar férias, muitos médicos não pensam nisso. Ah, tudo bem, vou ter meu consultório e tal. Tá, mas quando tu tirar férias, tu vai deixar de ganhar no teu consultório e tu ainda vai ter que pagar as férias. Então tu vai perder em dose dupla. E é isso que muitas vezes o médico acorda pra vida e fala, realmente, eu tenho que escalar a minha hora e não pode depender somente de mim, porque se depender somente de mim, isso é arriscado, né? Se você fica doente, se você viaja, se você, enfim, é sempre mais arriscado. O terceiro insight é muito cuidado com quem você se associa. Na minha visão, se você está começando, eu começaria, assim, busque ajuda, busque mentores, como eu sempre fiz. Tudo que eu fiz na minha vida foi buscar pessoas que sabiam o que eu queria saber, pedir ajuda para essas pessoas, geralmente investindo algum valor, né, em masterminds e mentorias, e aprendi as habilidades necessárias. E muitas vezes, até você consegue superar esses mentores em relação ao resultado e consegue ter muito mais liberdade do que você imaginava. Esse foi o Vivecast. Se você gostou desse episódio, quiser mandar para um colega seu que também pode estar passando desde a fase do início do consultório, ou também esse colega talvez já tenha alguns resultados, mas quer escalar e não sabe como, ou esse colega está pensando em ter uma sociedade com alguém para começar uma clínica, eu recomendo fortemente que esse colega fique sabendo desse insight, porque eu tenho certeza que vai evitar anos de frustração e erros com esses insights que parecem simples, mas tem muita profundidade.